Bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar aí da parte prática, né? Prepará-los aí, né, para avaliação. Então o objetivo desse vídeo é preparar para avaliação. Nós vamos pegar aí alguns indicadores, né, índices financeiros. Nós estamos trabalhando com poucos índices financeiros. Na verdade eu estou trabalhando com os índices financeiros dados na apostila. Esse é o foco desse vídeo. Se Deus quiser aí a gente já consegue fazer depois um vídeo falando sobre mais indicadores financeiros. Gosto muito dessa área, né? Inclusive por causa disso que eu fiz uma pós-graduação voltada na área. Então vamos lá, pessoal, vamos a uma planilha que eu fiz aí, tá? Ela é um resumo de tudo que nós vimos, tá? Então eu escrevi de forma assim mais agradável, chegando assim perto, né, do que é, e depois eu vou compartilhar essa planilha com vocês. Então nós temos aqui, né, dois indicadores de liquidez. Existem mais indicadores de liquidez, não todos temos 4, tá, para vocês terem uma ideia. Mas nesse vídeo eu vou apresentar apenas 2, que é o índice de liquidez corrente e seca. Nós temos o índice de endividamento, nós temos o índice de cobertura de juros, margem, e depois o índice, dois índices aí de atividades que nós vamos apresentar, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos ao índice aqui, né? Essa planilha é bem simples, então eu tenho a fórmula, tá? O primeiro índice é o índice de liquidez corrente. Esse índice de liquidez corrente, ele diz a liquidez da empresa, a capacidade de honrar os compromissos a curto prazo, tá? Então, qual é o significado que nós temos aí? Nos dois índices, a capacidade de honrar, tanto o índice de liquidez corrente quanto seca, é a mesma coisa, tá? Então, a cada R$ 1 de dívida que eu tenho, R$ 1 de dívida, quantos reais eu tenho para pagar essa dívida? Basicamente é isso, tá? De forma bem resumida. O que muda no seca é a cada R$ 1 de dívida, quanto que eu tenho para pagar, tirando os estoques. Então, por isso que eu tirei os estoques, tá? Bom, a fórmula é o que? Você pega todo o ativo circulante e divide pelo passivo circulante, simples assim. E o outro você pega o ativo circulante menos o estoque e divide pelo passivo circulante. A grande problemática aí que tem é como eu vou retirar essas informações. Então aqui eu peguei de um balanço, tá? Deixa eu explicar para vocês, tá? Que balanço que eu peguei? Eu peguei o ativo circulante e o passivo circulante e fiz a divisão. Uma divisão simples, olha aqui, ó. Esse dividido por esse, só isso, tá? A única dificuldade é retirar ele do balanço. Para elucidar essa questão, eu peguei um balanço aqui da Nestlé. Nestlé é bem conhecido, tá? Peguei um balanço aqui real deles para a gente pegar. Então aqui nós temos o balanço patrimonial, certo? Algumas explicações aí eu vou passar para vocês, tá? Primeira coisa, tá? Eles colocam o mais atual, tá? O indicador mais atual aqui. Então 2019, segundo semestre de 2019, ele está semestralmente, tá? Poderia pegar trimestralmente, mensalmente aí, entre outras coisas, tá? Mas semestralmente aqui, né? Então aqui nós temos, e aqui nós temos aqui, ó, até 6/3, né? 30/6, né? Então aqui 2019. Aqui 2018 e 2018, tá ok? Então atrás é o valor mais antigo, né? Normalmente a gente coloca a forma inversa, não, no mercado financeiro ele coloca dessa forma, porque ele entende que esse aqui é o mais importante, né? Esse aqui é o mais importante, né? Que é o atual. E depois ele vai colocando os anteriores para você comparar. Como todo indicador financeiro ou todo balanço patrimonial, né? Para poder ser uma informação financeira, nós temos que colocar ele várias informações, né, de vários períodos para a gente poder comparar, porque senão não é uma informação completa. Eu não consigo saber se melhorou, piorou. Tudo bem, ele apresenta excelentes indicadores nesse ano e eu não sei se os anos passados estavam bons, tá? Ou seja, eu invisto nessa empresa, compro parte dessa empresa e aí acabar com que a gente tem problemas. Outra parte que eu ia falar com vocês é com relação ao total do circulante, né? Então ele soma aqui, ele não soma na última linha, porque a ideia é o seguinte: aqui nós temos as partes que compõem, né? Por exemplo, caixa, né? Então ele soma o caixa aqui, certo? Todos esses caixas aqui. Por quê? O que acontece?
Isso aqui tudo tá dentro desse aqui, ó, tá vendo? Ó, quando eu clico, ó lá, eu tenho o valor total. Se eu clicar aqui, eu tenho uma discriminação melhor, né, das minhas contas. Mesma coisa aqui, né? Eu clico, ele vem a discriminação, tá? Então ele fica de forma resumida, recolhido, né? Eu vou recolher todos eles para ficar de forma bem resumida. Então aqui eu tenho, né, os valores, tá? Funciona dessa forma, bem simples, tá? Quando a gente fala em ativos circulantes, são ativos aí circulantes, né, que tem maior liquidez, maior nível de liquidez, dado que o ativo fixo. Então funciona assim. Um detalhe importante, né, para a gente verificar aqui também, né, é que todas essas informações, né, a gente está falando aqui, ó, nesse total de ativo circulante, 35.663 reais. Nossa, então a Nestlé, ela tem só isso, né? Eu pego meu dinheiro no banco, e falo assim, não, vou comprar Nestlé. Então vamos ver se dá para comprar Nestlé. Excelente, vamos lá. Total de ativo, né? A gente tem 127 mil reais. Beleza, vou lá comprar Nestlé. De jeito nenhum, tá? Jeito nenhum, não dá para comprar Nestlé, não vou ter esse dinheiro, porque cada unidade monetária está em milhões, tá? E outra coisa importante para a gente dar uma olhada, a moeda, ele fala a moeda que está, tá? Então é CHF. O que é o CHF? Para quem não sabe, é o franco suíço. Cada franco suíço equivale mais ou menos aí, eu não sei a cotação, a R$ 5,70 deve estar agora, devido aí ao aumento, né? Ele acompanha mais ou menos o dólar, mais ou menos o preço do dólar, então deve estar mais ou menos em R$ 5,70 essa moeda aí. Precisa ver qual que deve estar. Se não me engano, eu vi era isso, tá? Vamos dar uma olhada. CHF, a cotação hoje é dia 25/4, tá? Então não vamos levar essa em consideração devido ao fato aí dos últimos acontecimentos aí do Sérgio Moro e tudo mais. Olha lá, é isso mesmo, R$ 5,74. Então se a gente quer saber esse valor, a gente tem que multiplicar por 1 milhão e depois multiplicar por 5,74, ou seja, nós estamos falando na ordem de bilhões, né? Só para a gente ter uma ideia, eu vou pegar e vou copiar esse valor e eu vou fazer essa multiplicação. Então a gente vai multiplicar isso vezes este valor aqui, que é o total da empresa, 127.940. Então 127.840 vezes, claro, 1 milhão, né? 1 milhão, 1, 2, 3. Então vai dar um valor de... Olha o valor que deu. Vai ficar difícil de ler esse valor. Aqui são 3 casas. Aqui tem mais 3 casas. Esse é o valor da Natura. Hoje, né, do ativo da Natura, olha lá, 733 bilhões 801 milhão e 600 mil reais. Se você tiver esse valor, você é o novo proprietário da Natura. Vamos parar de brincadeira e vamos ao que interessa, tá? Então, ao indicador, eu fiz essa planilha, uma planilha resumo, tá? Então, basicamente eu vou diminuir ela e nós vamos colocar aqui, vamos comparar os valores, né? Então nós temos aqui o ativo circulante. Eu coloquei aqui, ó, exatamente igual que está aqui, né? 35.666 e 663 unidades monetárias, dividido pelo total de passivo circulante. Então passivo circulante, total de passivo circulante está aqui, 41.615. Fazendo essa divisão, eu peguei também mês a mês, né? Na verdade, desculpa, semestre a semestre, cumprindo aqui todos os meses, para a gente poder fazer uma evolução. E a gente fez uma simples divisão. Olha aqui, ó, esse dividido por esse. Eu estou refazendo, tá? Aqui deu 0,86, significa o quê? Que a cada R$1 de dívida eu tenho 0,86 centavos para pagar. Aí você fala assim, então essa empresa não é, ela não é saudável,
né? Uma empresa que ela não consegue pagar suas dívidas a curto prazo. Não, não é bem assim, né? Na verdade, quando dá 1, significa o quê? Ela tem R$ 1 para pagar e ela paga todas as suas dívidas. Mas você está considerando isso aí se ela não tivesse atividade econômica. Ela tem atividade, ela tem rotatividade. Então tudo vai depender da rotatividade. Então a gente vai depender do outro índice que a gente tem, a rotatividade da empresa, né? O quanto que ela gira durante esse mês. Ou seja, isso aí a gente não pode dizer nada falando dele sozinho, né? Se desse 2, 3 e 4, ó, deu 4. Pessoal, muito dinheiro parado em caixa. Um custo financeiro muito grande. Custo de oportunidade é muito grande. De um dinheiro de capital próprio lá é muito grande. Então ali eu preciso dar uma revisão. Ao meu ver aí não teve grandes variações, né? Então as variações, nós estamos em 0,86, a gente saiu de 0,80, né? Então passando ao longo do tempo, né? 0,95 melhorou a capacidade de pagamento, mas eu não vejo grandes variações, eu não vejo problema nenhum nesse índice, apesar de ser abaixo de 1, não vejo grande problema nenhum. Isso não significa nada, vai depender, a gente vai subir aí novamente e nós vamos ver aí a rotatividade da empresa, tudo bem? Tá? Então a cada R$ 1, né? Quanto maior, melhor, né? Ele mostra a segurança da empresa, tá? Assim, não levando em conta aí a rotatividade da empresa. Agora a gente tem o seco eu tô tirando, eu tiro, tá? O estoque, é o ativo circulante menos o estoque. Então vamos ver, será que eu fiz isso? Fiz exatamente isso, olha lá. Então eu peguei esse ativo circulante, expandi aqui, procurei o estoque. Como não tem estoque, nós temos um inventário. Cada empresa coloca um nome diferente. Aos poucos, se você for entrar no mercado financeiro, você se acostuma. O que acontece é o seguinte: quando for dado lá na avaliação de vocês, na verdade isso aí está preparando para avaliação, vai estar escrito o estoque. Você pega o total de ativo circulante e faz uma conta de subtração. Muito cuidado para quem coloca tudo direto na calculadora. Coloca o ativo circulante 35.666 menos 9.343. Você aperta Enter, aí sim. Agora você coloca dividido pelo total de ativo circulante. Coloca tudo de uma vez. Presta atenção. Na matemática tem uma regra, uma ordem de se fazer as contas. Então ele vai fazer primeiro a conta de divisão e depois vai fazer a subtração. Vai dar um erro. Tá? Então, faça primeiro essa conta de subtração e depois faça a divisão. Ou, se você quiser, você coloca os parênteses. Tá? Se você é um expert de calculadora, já está acostumado a colocar a conta inteira na calculadora, presta atenção para colocar os parênteses. Tá? Aqui eu fiz passo a passo. Peguei o valor do seu ativo circulante, diminuí, deduzi os valores de inventário. E aí nós ficamos exatamente com esta conta aqui, ó. Este valor aqui. Na verdade eu aproveitei o valor da de cima, como eu já tinha pego, né? O valor aqui do ativo circulante. E diminuí, deduzi esses 9.343. Novamente pegando o valor do ativo circulante e fazendo a divisão. Aí é uma divisão simples, esse com esse. Pessoal, os valores, como eu falei no vídeo passado, eles são menores. Realmente, de fato, né? Olha aqui, ó. Eles são bem menores, porque ele não está considerando o estoque. Ele não está considerando, vamos supor, que não tenha venda. Então, mostra aí uma dependência. Vamos supor, pegar o mesmo segundo semestre de 2018 com o segundo semestre de 2019, mostra um aumento de dependência do estoque, mas também não há grande significado, porque você tem rotatividade, tá? Mas é um índice, não deixa de ser um índice importante. Esse é um índice de liquidez seca, tirando o estoque. Vamos aos índices. O índice de Opa, não, tem um de endividamento, se não me engano. Cobertura de juros, não. Aqui, o endividamento geral da empresa, tá? Como eu coloquei a descrição, né? É qual a porcentagem de capital de terceiro na empresa, realmente, é o nível de endividamento, é o nível que você tem de endividamento dentro de uma empresa, tá? Muito fácil também, pega o exigível total e divide pelo ativo total. Onde que eu pego o ativo total? Onde que eu pego o nível de exigível total? Vamos lá no balanço. Então, primeira coisa, deixa eu recolher o ativo circulante, olha lá, ativo total, esse valor aqui. Então vamos pegar o passivo total, que é o exigível que eu tenho, tá aqui.
Tá? Lembrando que a gente vê aí, outra coisa interessante, não sei se você está notando, o passivo tá abaixo do ativo, né? E foi apresentado no livro que ele fica do lado. Então, na parte, quando você tem um material didático, ele fica do lado, para você poder ter uma visão que você tem o ativo de um lado, aí você tem o passivo mais o patrimônio líquido, ele zera as contas. Legal, bacana. Só que aqui você está falando em mais contas, então não é possível apresentar dessa forma, um do lado do outro. A gente apresenta aí um abaixo do outro. Então já é entendido e não é necessário uma forma didática para se mostrar aí. Então você pega o total do passivo, está aqui, tá? Então você vai pegar o total do ativo e o total do passivo. Vamos voltar à planilha para vocês observarem que os valores são idênticos. Não há diferença nenhuma. Então, olha lá. Peguei aqui, ó, o total de exigível, tá vendo? Ó, 75.904 e aqui 75.900, não, desculpa, 905. Tá aqui os valores. O valor do ativo também bate e eu fiz uma simples conta de divisão. Qual a conta de divisão? Esse dividido por esse. Total de exigível tá dividido pelo total do ativo. Então nós temos aqui, ele vai dar 0,5, 0,59. Significa, coloquei já em porcentagem, 59,33%. Então o nível de endividamento é de 59,33% dessa empresa, tá? Aqui era de 62,12%. Eu achava melhor 62%, mas é um bom índice, né? A gente fala assim, mas a dívida é ruim. Não, não é, dívida não é nada de ruim, depende da dívida, depende, né? Se você tem uma dívida, realmente você não está investindo, tal, é outra coisa. Aqui ele está rodando dinheiro de terceiros, né? Ele ganha em cima de dinheiro de terceiros, isso é muito interessante. Até tem um conceito interessante em cima disso, que é a alavancagem financeira. Vou tratar em outros vídeos aí, futuros aí. Tudo bem, pessoal? É interessante trabalhar, tá? Um nível interessante. A gente tem aqui, tá? Outro índice muito interessante, que é o índice de cobertura de juros. Basicamente a fórmula, ela é o que? Lucro antes dos juros e impostos dividido por despesas com juros. Pessoal, eu não gosto de colocar essas fórmulas porque às vezes a gente vai procurar lucro antes. Procura o lucro antes, você não vai achar, tá? Essas duas informações, elas estão no DRE. Você precisa entender o que os juros ele quer falar. Por quê? Não vou achar com essas palavras aí nesse balanço de forma alguma. Ele quer saber antes dos juros, o lucro antes dos juros, se ele vai cobrir os juros. A cobertura dos juros, quantas vezes eu cubro esses juros. Se ele der menos do que 1, significa que eu saio no negativo. Eu não consigo cobrir. Se ele der 1, eu empato. Eu estou dando 0 a 0. É mais ou menos isso. Sobra R$0. Tá? No caso, eu coloquei até em reais, né? Quanto real. A gente está falando em franco, em franco suíço. Então, não, mas isso aí em geral. Em geral, tá? Para facilitar o estudo. Tanto que eu vou disponibilizar essa planilha depois para vocês, tá? Então, quantas vezes eu cubro os juros? Esse aqui, a gente vai para contas de resultado, que é lucro, despesa, custo, tudo isso aí está em contas de resultado que estão no DRE, tá? Vamos no DRE aqui. Também peguei o DRE, tá? Da Natura, tá aqui o DRE. Estou pegando aí o valor real, tá? 2019, você vê que é praticamente aí, tá? E nem dessas contas você vê que tem bastante coisa aí. Aonde procurar? Então a gente vai procurar por juros aqui. Então a gente vai procurar, ó, lucro depois de despesas, lucro antes dos itens extraordinários. Não, só pode estar antes. Lucro antes de imposto. Eu coloquei lá GIR, que é o lucro antes de imposto e juros. Algumas empresas elas colocam aqui, né? Só que o que acontece? Aqui é imposto só. Ela separa os juros, tá? Algumas empresas colocam tudo junto. Como eu falei, não há um consenso, entendeu? Você tem que procurar a informação. Se tiver junto, aí você deduz aqui, tá? Não é o certo? Não, mas você deduz ali. Só que aqui, ó, olha só.
receitas operacionais. E aí logo em seguida vem juros. Então, se vai cobrir os juros, então é o antes, né? Então, eu vou pegar esse 9.344 e dividir por 512. Ele está negativo, eu vou dividir com negativo. Não, ele está negativo porque ele vai deduzir. Ele não ganha com juros. Esse é o objetivo, né? Se ele ganha ou perde, não, ele paga juros. Ele não tem ágio aí de juros aí, tá? Então vamos lá. Por isso que eu falo, a importância, o mais importante não é decorar a fórmula, né? Não, decorar a fórmula você nem faz esse exercício. Decorar o que significa, tá? Eu não vejo sentido em decorar essas fórmulas. A fórmula é para consultar. Eu quero que você faça a conta, né? Se eu fosse avaliar, eu quero que você faça. Como é que você vai trabalhar? Você vai decorar, vai ter uma pessoa lá vigiando. Pelo amor de Deus, né? Desculpa, mas eu sou totalmente contra, cara. Cada um sua opinião, mas decorar a fórmula, mas tem que decorar, velho. Vai pegar. Então, você vai. Agora você vigia a pessoa trabalhando lá, né? Mas cada um é cada um. Aqui mostra a capacidade de trabalho. Você vai pegar o valor, vai colocar aqui e vai fazer o trabalho. Tem dúvida? Olha a fórmula, tá? Ah, mas você sabe a fórmula? Sei a fórmula que eu usei bastante vezes, mas tem fórmula que às vezes eu olho, normal, e não deixo de trabalhar por causa disso. Nunca deixei de trabalhar por causa disso. Tem aqui, ó, receita operacional, até mudei o nome, tá? Quando eu tava fazendo, até mudei o nome. Eu falei, olha só, tá diferente, é normal. Despesa com juros, tá? E aqui, pessoal, eu faço a divisão, isso dividido por isso. Divisão não há o problema aqui, o problema é achar a informação no balanço. Eu achei administração financeira para o aluno, não, cálculos financeiros é até mais complicado. O aluno, bem que eu gosto também. Significa o quê? Ele cobre 18 vezes, né? Ele está 18 vezes maior, né, do que ele cobre em 18 vezes. Você vê 18, 13, até o menor aqui é 13. Você vê que a empresa é saudável. Ela cobre com facilidade, com uma margem aí muito boa. Significa o quê? Que essa empresa aí tem capacidade de pegar mais capital emprestado, tá? Os bancos olham isso. Você tem capacidade de pagar os juros? Tenho capacidade. Tenho capacidade plena aqui. Empresa bem saudável. Margem líquida, aí aqui a gente está falando da cobertura de juros. Aqui a gente falou primeiro da liquidez, a gente falou depois do nível de endividamento, cobertura de juros. Aqui a gente está falando aí da lucratividade da empresa, quanto que ela é lucrativa, em cima das vendas totais. Pega as vendas totais, não, isso é o lucro, de jeito nenhum. Você tem que tirar o quanto você teve de custo, todos os custos, impostos, tudo que ocorreu. Quanto que vai sobrar? Quantos por cento? É uma informação muito importante, né? Então ele vai pegar o lucro líquido, que é o lucro tirado todo isso aí, e vai dividir pelas vendas, tá? Então é o nível de lucratividade, né? Frente à receita. Informação importante, né? Vai aumentar a receita em tantos por cento. Quanto que vai aumentar o meu lucro? Vai aumentar a mesma proporção? Menor? Qual que é o valor, né? Então aqui eu peguei novamente todos os meses para comparar, né? Os valores, né? Aqui eu vou falar das vendas, que está já aqui em cima, né? Receita total, olha aqui, ó, 47.112, coloquei aqui o valor, mesmo valor, se você for ver. Peguei o lucro está lá embaixo. Lucro, pega esse aqui, ó, lucro líquido. Tem lucro disponível acionista, que é a outra parte. Isso aí já entra aí porque ela é uma empresa de capital aberto, tá? Então aí já é outra parte. Mas, enfim, para fazer essa análise eu vou pegar esse lucro líquido, que é o lucro da empresa mesmo. 7.637, você vê que é o mesmo valor. Os valores foram copiados, é uma divisão simples, tá? Esse dividido por esse. Qual a informação? Vai dar 0,16, que é 16%. Qual a informação? Que a minha lucratividade ela foi para 16%. Ela aumentou, né? Eu trabalho e eu tenho mais lucro, tenho mais eficiência financeira. Ele lucra mais pelo meu trabalho. Olha lá, ele era 13, diminuiu para 9, foi para 11, foi para 16, tá? Então esse aqui você vai monitorar. Não teve grandes variações, teve uma pequena variação aqui,
A grande variação seria para 20, 20, 22, né? Aí você monitora se está caindo ao longo do tempo, está aumentando. Então, deixar lá 9, 9 é o que, né? Melhorou, piorou, não sei, né? Então aqui eu tenho um monitoramento, né? Realmente, se você for olhar aqui, você tem uma variação, pequena variação, mas ele no geral tá teve uma melhora, né? Mas teve grandes variações. Vamos ver ao longo do tempo, né? Vamos fazer aí 10 anos, né? Ou 10 semestres, 10 semestres, ou trimestralmente, que é mais interessante. Analisar ao longo do tempo com mais dados, você consegue ver, olha, tá melhorando, tá piorando, você consegue ter ou você consegue, por exemplo, implantei tal ação. Esta ação melhorou ou piorou né? Isso aí é o significado. E aqui a última parte, que nós estamos falando de nível de atividade da empresa, né? A gente começa com giro de estoque. Quantas vezes o estoque gira nesse semestre? Quantas vezes, né? Isso é interessante, nível de atividade da empresa. A gente pega por aí o nível de atividade. Que é o custo, a gente pega no DRE o custo. Vamos pegar o custo, mostrar para vocês aqui, aproveitar que já está no DRE. DRE, normalmente o custo ele fica abaixo da receita, ó. Aqui tem as receitas, né, os tipos de receitas, e você tem um custo total aqui. Aí vamos colocar aqui já, ó, custo total é o mesmo, se você for ver, é o mesmo, ó. Coloquei aqui na linha, ó, 23.879. E eu vou pegar o estoque. O estoque já é uma conta de patrimônio, então ele está no balanço patrimonial, tá? Tá no ativo circulante, tá? Se você procurar, vai procurando aqui, tá? Aos poucos você já vai pegando as manhas. Isso aí é questão de pegando as manhas, tal, né? Olha aqui, ó, inventário, tá? O inventário, estoque também funciona a mesma coisa, tá? Tá aqui o valor. E um dividido por outro, ó, gira 2,5 vezes, né? Tá vendo? Ele tá ao longo do tempo ele aumentou em relação ao primeiro, mas olha que interessante, algumas informações dá para perceber, né? Primeiro semestre parece que ele é 2,2, depois é para 2,6. Aqui, ó, 2,2 vou para 2,5. Essa empresa ela tem uma característica, primeiro semestre tem que ver 5 anos atrás se ela se repete, mas pelo que está mostrando aí ela tem uma característica, ó. Ela tem maior giro na metade do ano para frente, menor giro metade do ano para trás. Interessante, né? Não sabia disso, cara. Quando eu analisei isso aí, é um dado interessante, tá? Tem um aumento aí significativo. Se você for pegar, lembra quando eu falei liquidez? Liquidez deu 80, deu quanto? 86, né? 86 centavos. Será que a empresa consegue pagar, honrar os seus compromissos? Se for pegar 0,86 e multiplicar por 2,56, né? Que é a rotatividade da empresa, ela vai rodar esse valor. Olha, vai dar 2, ela consegue pagar com, vai dar 2, alguma coisa, né? Bem que não é por aí, a gente tem que pegar só o estoque, né? Pegar só o estoque, fazer esse giro aí só com o estoque. Tem como fazer, tá? Só com o estoque. Mas ela vai conseguir pagar as dívidas, tá? Vai conseguir pagar, tá? O que não pode por exemplo, liquidez seca dá um valor muito baixo, né? Eu já peguei empresa 20 centavos, né? Tem problema de caixa, não consegue pagar. Aí realmente complicado, tá? Mas é só seguir a fórmula, você vê que a fórmula é simples. O problema é aonde pegar a informação. Por isso que eu marquei esse vídeo, peguei um balanço real. No balanço da prova vai estar anotado a estoque, é só você aplicar a fórmula, tá? E o giro de estoque é assim, o tempo médio, na verdade, o tempo médio que o estoque fica lá, tá? Tempo médio é quanto em média, né? Quanto tempo em média ele fica lá, né? Interessante essa informação. Olha, o produto entra no estoque, ele fica mais ou menos uns 5 dias. É interessante, até para produto perecível, né? Então aqui o giro do estoque, tá? Ele vai aproveitar o giro de estoque, vai pegar 360 e vai dividir pelo giro que eu tinha calculado aqui, ó. Coloquei aqui embaixo os dois, tá?
Mesmo valor, tá vendo? Ó, mesmo valor. Coloquei aqui. É um dividido por outro. 360 por quê? É o ano. Você pega mais ou menos pelo ano, né? Quantidade de dias no ano. Olha lá, pessoal. Um dividido por outro, tá? Então aqui ele deu 141 dias em média, né? Ele vinha de 163 dias, 138 dias, aumentou para 160. Interessante aqui, né? Olha aqui, ó. Olha que interessante. Na primeira metade do ano, ele fica 163 dias. Depois ele fica menos tempo, né? Você vê que a empresa, ela no começo do ano acompanha, né, a atividade, né? Quanto maior a atividade, menos tempo o estoque fica ali, né? Poderia ter uma administração para comprar menos aqui, né? Talvez diminuir o custo financeiro do estoque. Estoque parado é custo, tá? Poderia diminuir isso aqui. Mas é um índice bom, né? Precisa analisar ao longo dos anos aí, né? Ter mais dados, por isso que é importante. Eu coloquei 4, já é legal, já dá para ter uma análise aí, né? Um panorama. Mas o interessante é analisar 5 anos trimestralmente, ter um gráfico, produzir um gráfico e analisar, tá? Então você vê a importância, né, dos indicadores, a facilidade com que você faz a conta é uma conta simples, tá? E o problema aqui é mais procurar informação aqui, né? Então, agora a procura da informação, peguei realmente um balanço, é mais difícil, mas ali vai estar bem simplesinho. Se você tem interesse na área financeira, seria interessante pegar mais indicadores, olhar o que significa, entender, né? Pretendo até gravar um vídeo com outros indicadores. Eu tinha uma planilha que eu colava aí, ela já saía todos os indicadores, né? Dava para verificar. Tem indicadores que você pode ver o nível de, de, de imobilizado que você tem, composição de capital, entre outras coisas. E isso se torna bem interessante, né? A gente tem mais informações. Então, informação básica é essa aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar lá a planilha para vocês, tá? Bons estudos e até a próxima.